Primeiro a gente vai pedir para que todos possam fechar um pouquinho os olhos, relaxarem, se sentirem totalmente presentes aqui nessa sala, procurando deixar todas as preocupações lá do lado de fora, para podermos receber todas essas bênçãos que a misericórdia divina derrama sobre todos nós. Que o amor do Cristo possa nos envolver, possa ser a nossa inspiração para as nossas vidas. Possamos ver as suas pegadas através dos seus ensinamentos, que vieram ser renovados através de Allan Kardec, a fim de que possamos direcionar melhor a nossa vida, fazer escolhas mais equilibradas, saber fazer o bem a todas as criaturas, saber nos perdoar, aprender a perdoar o nosso próximo, que possamos então trabalhar aqui, estar aqui com o coração cheio de alegria, com o coração cheio de paz e de muita harmonia, e que possamos estar com Deus, assim como Ele sempre está conosco. Que assim seja. Bom, quando o Gonçalo me perguntou, qual o tema que vai ser da tua palestra, eu estava num dia assim meio acelerado demais e estava pensando sobre paciência, E aí eu disse para ele, eu acho que o meu tema vai ser paciência, porque eu estou precisando muito trabalhar isso em mim. E qual de nós, não precisa trabalhar a paciência? O que é paciência, É a ciência da paz. E o dia que nós conseguirmos ter paciência dentro de nós, o mundo todo vai conseguir estar em paz. Porque imagina, se todas as pessoas tiverem essa qualidade, não vão se irritar, não vão brigar, não vão se incomodar com as pequenas coisas, que normalmente é o que nos tira, fora da paciência. Hoje, antes de vir para cá, eu tive uma experiência assim, bem interessante. Trocou a farmacêutica lá na nossa farmácia, e a menina, ela é uma calma, uma tranquilidade, ela é a própria paciência, Tá ali manifestado nela. E no finalzinho do dia, assim, 6h27, entrou um cliente e começou a complicar. E eu pensando, meu Deus, eu tenho que chegar na Legião. Mas ela estava tão calma, tão tranquila, que ela foi me contaminando com a maneira de ser dela, E eu consegui ficar bem tranquila, e as coisas se solucionaram de uma forma rápida, e cheguei aqui até antes que o que eu costumo chegar. As coisas fluíram. E aí, na vinda, eu fiquei pensando, gente, isso me fez tão bem, a maneira dela ser e proceder, e é o que a gente tem que começar a se dar conta de que a gente precisa fazer para a gente mesmo e para as pessoas que estão no nosso entorno. Porque ela me ajudou tanto com aquela forma de ser dela, que eu pensei, eu tenho que me esforçar mais para que eu também possa ser essa mudança que eu quero ver no outro. Aliás, isso é uma frase de Gandhi, Estou aqui copiando. Seja você a mudança que você quer ver no outro. E nós, normalmente, exigimos do outro coisas que nós não conseguimos ainda realizar e fazer. Então, vamos começar a nos dar conta. Tenhamos paciência com as nossas dificuldades, mas aprendamos com isso, reconhecendo que nós ainda temos essas dificuldades, a ser pacientes com as dificuldades do outro, que normalmente nós não somos. Normalmente a gente exige do outro que ele tenha paciência, e a gente às vezes não consegue. Trabalhando esse tema, muitas coisas começam a acontecer. Tive também uma experiência, eu não sou muito adepta, não sei mexer muito nessas coisas eletrônicas, e não tenho a mínima paciência com isso, E aí é claro que quando a gente fui pegar o computador para ver mais umas coisas, aí ele resolveu não entrar, não começar, e aquilo já me tirou da paciência. E eu disse, puxa vida, estou trabalhando esse tema,
Montei uma palestra com isso e não consegui manter a paciência. Aí, para piorar, meu caro companheiro ainda chegou e me olhou e disse assim, como é mesmo o título da palestra que tu vai fazer? E eu, né, eu tive vontade de passar em cima dele, coitado. Mas depois aí ele me disse, é justo, tu precisa te dar conta para ti poder colocar na prática aquilo que está sendo falado. E é isso que a gente precisa fazer nos nossos dias. A primeira coisa que nós precisamos é prestar atenção em nós, né? Não é ficar chateado, nem irritado, nem nada, porque eu ainda não sou paciente. É reconhecer, eu ainda tenho a impaciência, né? Ela faz parte de mim, mas eu tenho que ter a boa vontade, isso é que é o diferencial. Tenho que ter a boa vontade para enxergar a impaciência e então procurar transformá-la, né? Transmutar essa impaciência com calma, com tranquilidade, exatamente, né? Porque Jesus, ele veio nos ensinar isso, ele veio nos ensinar paciência, ele é paciencioso conosco, né? Olha as lições que ele nos trouxe há 2000 anos atrás e a gente ainda não aprendeu, né? Tá dando passinhos pequenininhos na direção delas. No entanto, ele continua nos esperando pacientemente. E nos disse, vocês vão ser como eu e muito mais. Ainda nos deu um ânimo para a gente ter certeza que a gente ia conseguir vencer. Deus, que é nosso Pai, né, nos espera pacientemente como filhos pródigos. Ele não nos impede de sair de casa, né, de tomar um caminho torto, porque ele tem a certeza de que essas serão experiências necessárias na nossa vida para que a gente possa aprender e para que a gente possa ter, dizer, eu consegui aprender, né? Porque se já nos vier pronto, aonde está o nosso valor nisso? É por isso que nós nascemos, vamos dizer lá, fomos criados puros, mas ignorantes, entre aspas, no sentido disso, de que temos que fazer esse aprendizado a caminho da luz, né? A caminho de buscarmos essa essência divina que está dentro de nós. Quando eu estava fazendo, eu encontrei um dizerzinho que eu achei bem interessante, que dizia assim, ó, não apresse o rio, ele corre sozinho. E eu fiquei pensando, quando a gente apressa o rio, o que acontece? Ele se inunda, e aí vem as enchentes, as enxurradas, né? É quando a gente quer que ele ande mais depressa do que o que ele pode. E assim somos nós também. Por isso é que eu disse, autoconhecimento. Precisamos nos conhecer no sentido de ver até onde a gente já vai, né? Agradeci ao meu companheiro, disse para ele, realmente, eu tive vontade de te matar naquela hora que tu me falou isso, mas me fez pensar. É um trabalho que eu preciso fazer comigo mesmo, né? E um trabalho que eu acho que todos nós necessitamos, é diário. É um trabalho de todos os dias. O Gonçalo disse que no início do dia dele, ele pede para ter paciência. Isso deveria ser uma coisa que todos nós deveríamos fazer, né? E ficar atentos. Aonde não deu, não vamos ficar irritados nem bravos. Vamos recomeçar. A gente tem o tempo para isso, né? Se a gente começa a olhar as coisas de uma forma mais ampla, que é isso que é o que se pede, quando a gente diz, vamos autoconhecer, mas realizar, o que a gente está pedindo é para olhar de uma forma mais ampla as coisas. E aí é como se a gente estivesse olhando do alto da montanha. Aquilo que a gente não consegue quando a gente está no sopé, que a gente só enxerga a montanha e acha que é muito difícil de subir, né? Quando a gente chega lá em cima, que se descortina aquela visão maravilhosa do vale que tem à frente, né? A gente enxerga
o rio lá embaixo, a gente enxerga as florestas, aí a gente vê, puxa, valeu muito a pena o esforço que eu fiz. Porque olha aí, ó, a grandeza de tudo que eu estou vendo agora. Então é isso, é esse convite para que a gente tenha a calma. Então no Evangelho diz assim, ó, não nos vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Isso foi dito por Jesus. Isso aqui é um dos maiores convites para a paciência, né? Que a gente não se preocupe. O que é a inquietação? Inquietação é a gente ficar incomodado, né? Inquietação, na realidade, é falta de fé, falta de confiança, né? Em nós, mas falta de confiança em Deus também, né? Porque quando nós confiamos, a gente sabe que Ele é esse Pai misericordioso. E se Ele é um Pai misericordioso, Ele sempre vai providenciar o de melhor para nós, mesmo que esse melhor não seja aquilo que nós consideremos melhor, né? E aí a gente coloca aqui, quando o nosso filho adolescente quer sair, quer ir para uma festa, e a gente sabe que essa festa vai ser uma rave, onde vai rolar muita coisa que pode comprometer ele de uma forma séria, o que a gente vai fazer? Não, tu não vais, né? E aí ele vai reclamar, ele vai brigar, mas a gente vai se manter firme, tu não vai. E vá que ele fuja, e vá quando depois a gente vai precisar ter uma conversa muito séria, botar de castigo. Mais ou menos é isso que acontece com Deus, né? Quando a gente quer fazer uma coisa que vai ser prejudicial para a gente, o que acontece? Ele vai botar um impedimento, uma dificuldade que a gente vai achar ruim, uma doença, né? Um atraso, sei lá, perder o emprego, e aí naquele momento a gente fica achando que Deus não está olhando por nós, mas Ele está olhando lá do alto da montanha, e Ele está vendo exatamente aonde estão as pedras, aonde estão os buracos do caminho, e está nos protegendo para que a gente não caia neles. Só que, se a gente insistir, né, vai acontecer de cair, de se machucar, e ele vai esperar o tempo que a gente se reabilite, porque isso é ser um pai amoroso, né? Não é passar a mão na cabeça, não é livrar das dificuldades, mas é permitir que haja o aprendizado naquilo que está acontecendo, né? Inquietação, então, como eu falei, ela é a falta de fé. Inquietação é aquilo que nos leva ou para o passado ou para o futuro. E o nosso grande presente é o nosso momento presente, porque nós só conseguimos fazer escolhas no momento presente. O que já passou, não temos como mudar, né? Só temos como mudar com as nossas atitudes de agora. O futuro não se sabe ainda, mas o que a gente sabe é que esse futuro depende das nossas escolhas de agora. Então nós não temos que nos preocupar com o passado ou com o futuro. Nós temos que estar muito conscientes do que nós estamos escolhendo fazer agora, que passos nós estamos dando, né? Para que a gente possa construir um futuro bom e trazer o passado para que ele se organize, né? Então, as provas, na realidade, elas têm isso, a função de fazer com que a nossa inteligência se aprimore e que a gente trabalhe a paciência e trabalhe a resignação em cima das dificuldades, né? Paciência, fui olhar lá no dicionário o que queria dizer paciência, e diz: virtude que consiste em suportar males, dissabores e incômodos sem revolta ou queixa, e sem perder a calma. É uma característica de manter um controle emocional sem perder a calma. Olha só, então ela nos traz o quê? Controle emocional. E aonde que a gente se perde? Sempre. É quando a gente se descontrola, né? Enquanto a gente consegue ter o controle emocional, nós estamos, vamos dizer, donos da situação.
Quando a gente perde o controle emocional, a gente entra na raiva, entra no ódio, entra na vingança, né? Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos estar conscientes disso. E temos que ser atentos para não perder o nosso controle emocional. Porque depois do momento que a gente entra, é muito difícil o retorno, né? E muitas vezes a gente termina causando mágoas, sentimentos que a gente não gostaria com pessoas, às vezes até que a gente gosta, né? Mas depois que está feito, aí a gente tem que refazer o caminho. Então, procurar ter essa calma, segurar, ter essa paciência para que a gente consiga manter o controle emocional. E aí, no controle emocional, nós vamos conseguir fazer boas escolhas, né? Ele nos dá aqui alguns exemplos do como ser paciente, né, na atualidade. Exemplos que nós temos. Gandhi, olha lá, ele com toda a calma, com toda a paciência, ele transformou a Índia, né? Conseguiram se libertar de um jugo inglês, mas através da paciência. Nunca foi violento, nunca nada. Mandela, olha lá, ficou preso quantos anos, né? No entanto, nunca perdeu a paciência, nunca perdeu a certeza de que ele iria sair dali e que iria fazer grandes coisas. O apartheid se transformou, a África se transformou, ele conseguiu tirar o apartheid sem raiva, sem vinganças, né? Outro, Martin Luther King, esses para ser da atualidade, né? Mas lá a gente tem muitos exemplos dentro da Bíblia também disso. Jó, que perdeu tudo, tinha um monte de coisa, perdeu tudo, mas ele não perdeu a confiança em Deus, ele não perdeu a fé. E com isso ele conseguiu recuperar tudo. Abraão, que queria muito ter um filho, e Deus disse que ele teria esse filho, mas não disse quando. E o tempo foi passando, e foi passando, e foi passando, e o filho não vinha, né? A maioria de nós se revoltaria contra Deus. Diria, poxa vida, mas me diz que vinha e não vem. Ele esperou quase 100 anos por esse filho. Até que o filho veio. Mas ele não perdeu jamais a confiança em Deus. Que é isso que nós temos que trabalhar, né? Em nós. Não importa o que esteja acontecendo. Eu tenho a certeza de que se eu estou fazendo a minha parte, eu estou procurando me esforçar para construir coisas boas e as coisas não estão saindo como eu quero, é porque não é bem aquele caminho ou não é o tempo de que as coisas aconteçam. Porque muitas vezes tem isso. Não é o tempo certo. A gente ainda precisa de um pouquinho mais de maturidade, precisa de um pouquinho mais de crescimento emocional para que as coisas saiam bem. Eu aqui me lembro, né, eu sou farmacêutica, tenho uma farmácia. E eu queria muito ter essa farmácia, mas eu trabalhava num laboratório. E aí meu chefe no laboratório um dia chegou e disse assim, vamos montar uma farmácia? E eu pensei, tá, vamos montar uma farmácia. Só que eu acredito, e queria botar na farmácia que eu montasse, as coisas que eu acredito, que é ajudar as pessoas, que é procurar, vamos dizer assim, trazer um bem-estar, né? Colocar as coisas que a gente aprende aqui lá na minha vida profissional também. E ele não, ele estava visando o quê? O monetário, o dinheiro, quanto que nós vamos ganhar com isso. Quando a coisa estava quase saindo, deu tudo para trás. E eu aí pensei, Deus, não entendi, né? Qual é a tua? Estou fazendo todo um esforço, estou aqui me virando do avesso e deu tudo para trás. Mas tá, vamos lá, né? Eu tenho uma mãe muito sábia que sempre disse, aonde se fecha uma porta, às vezes se abre uma janela maior ainda. Espera. Não tinha o que fazer, né? Esperamos. 2 anos, durante esses 2 anos que se passaram, aí fui fazer curso de floral, curso de homeopatia,
uma série de coisas para ocupar aquele tempo, né, que estava me sobrando ali. E aí, quando eu estava nessa caminhada, encontrei a minha sócia, estamos juntas há 30 anos, né, e a gente montou a farmácia exatamente como era o meu sonho, porque também era o sonho dela, né? E eu aí entendi, olha só, eu me revoltei lá atrás, né? E Deus estava me preparando uma coisa tão melhor. A gente tem que aprender a confiar nisso, né? A partir daí, a paciência ainda não trabalhei muito, mas a partir daí as coisas, quando acontecem de formas diferentes daquilo que eu estava planejando, eu já consigo respirar fundo e dizer, calma, tem alguma coisa melhor para frente, né? Isso aí a gente tem que aprender, é um trabalho que nós precisamos fazer com a gente mesmo, porque senão a gente se perde no caminho, né? Jesus, então, nos ensinou que a paciência, ela nos dá a capacidade, a forma da gente atingir os nossos objetivos. E é exatamente isso, né? Já Paulo de Tarso, ele já nos diz que a paciência é a chave para a consolação. Ele já vai mais adiante, né? Ele já diz que não é só atingir o objetivo, mas é ser forte, se sentir consolado durante a caminhada, para que a gente possa chegar lá sabendo os passos que a gente está dando e sentindo eles firmes, né, nessa caminhada. A paciência, então, ele tem, assim, alguns caminhozinhos que a gente pode fazer para que a gente trabalhe, né, essa paciência. São passozinhos, assim, para que a gente nos ajude a exercer a paciência. O primeiro deles é a compreensão. O que quer dizer isso? Compreender o que está acontecendo e perceber o outro. Ou seja, em vez de já sair espumando, ter a calma de olhar o que está acontecendo, olhar o entorno, olhar o outro, olhar para dentro de nós mesmos e entender o que está havendo, qual é a situação. Segundo, manter o sentido da realidade. O que quer dizer isso? Não exagerar nas emoções, não exagerar nas ações, conseguir manter enxergando como realmente é. E depois disso só agir, né? Não agir no impulso, é isso que ele quer dizer, não agir no impulso, ter a calma, a paciência para que a gente possa resolver, para que a gente possa dialogar ou não, né? Porque muitas vezes o calar vai ser mais importante num determinado momento do que o falar ou o dialogar. E muitas vezes o calar é muito mais difícil do que a gente falar, né? Porque o calar a gente vai ter que segurar aquela... Não, pensar, ter calma, para que esse diálogo, depois, quando acontecer, porque o diálogo é importante, possa realmente ser um diálogo e não uma discussão, né? A gente tem que lembrar, eu achei muito interessante isso também, que ele diz que a paciência é como se fosse um exercício de musculação para o espírito, né? Porque é isso, ela precisa ser exercitada, né? Porque aí vem aquela ideia assim, né? A musculação, o que ela faz? Faz a pessoa ficar com os músculos fortes. Aí a gente olha assim, aquelas pessoas com abdômen de tanquinho, né? Curvas lindas, etc. E diz, mas eu quero ser assim. Quero ser assim. Mas esqueço que ele está lá fazendo todos os dias, ou 3 vezes por semana, os exercícios, está se esforçando para conseguir aquilo. Eu quero ser assim, mas tomando meu chopinho, comendo meu churrasco, né, exagerando na massa, não vou conseguir. E aí a culpa é de Deus ou de... Não, é da gente que não está conseguindo fazer o esforço. Então o que ele diz é isso, que a paciência é essa musculação para o nosso espírito. Ela é uma forma de que a gente exercite, né, essa boa vontade,
exercite esse agir pensando. E aqui que eu achei também isso aí bastante interessante, porque a paciência, a gente tem que ter a noção de que nós precisamos querer trabalhá-la para o bem, porque a paciência, ela é um atributo do espírito, mas a gente sabe que o espírito, ele não é bom nem mal, ele é aquilo que ele escolhe ser, né? É a história do lobo bom e do lobo mau. Nós vamos ser aquele que nós alimentarmos. Então, a paciência, a gente tem que alimentar ela buscando sempre o bem, porque os nossos amigos, vamos dizer assim, que ainda não estão conseguindo sintonizar com o bem, eles às vezes são muito pacientes para conseguir aquilo que eles querem, né? A gente vê nas obsessões, nas fascinações, muitas vezes eles ficam durante muito tempo trabalhando, vamos dizer, aquele ser para conseguir que ele aceite as ideias, aceite tudo. Essa não é uma paciência boa, né? Porque ela não está sendo bem trabalhada e ela não vai trazer benefícios para ninguém, nem para aquele que aí está exercendo neste momento, porque não está exercendo bem, né? Então isso também nós precisamos ter essa consciência de buscar exercer a paciência, sempre buscando o bem, tendo como exemplo sempre Jesus. Ele não foi buscar os discípulos dele entre os apóstolos perfeitos, né? Entre seres perfeitos e nem entre os ilustrados, né? Ele foi buscar entre pescadores simples, entre pescadores humildes. Por quê? Porque a paciência, ela também exige humildade, reconhecimento das nossas dificuldades e força para que a gente, então, consiga humildemente ir caminhando num outro caminho, né? Jesus buscou Pedro, que foi o alicerce, vamos dizer assim, do trabalho dele depois. No entanto, pelo que se vê, pelo que se lê da história de Pedro, Pedro era extremamente impaciente, extremamente brabo, extremamente... Ele queria resolver as coisas todas rápido, logo. E Jesus foi ensinando para ele, durante o período que eles conviveram, a ser diferente disso, né? E Pedro, durante todo o seu apostolado depois, foi um mar de paciência para lidar com todos aqueles que chegavam até ele necessitados dos ensinamentos, necessitados de ajuda, até física. E Pedro morreu lá velhinho e totalmente transformado. Por quê? Porque ele conseguiu interiorizar aquilo tudo que Jesus tinha deixado para ele. Mas não esqueçamos, né? Antes disso, ele negou Jesus 3 vezes, né? Ou seja, não era o ser perfeito, mas era o ser que, depois de ter negado 3 vezes, se deu conta, meu Deus, o que eu fiz, né? Ele foi só amor, ele foi só dedicação a todos nós, e eu fiz isso. Então, naquele momento, ele parou e ele resolveu que ia ser diferente disso. E se transformou. E é isso que Jesus está esperando de nós. Não está esperando que nós sejamos perfeitos. Está esperando que a gente tenha a boa vontade, né? A confiança em Deus. A confiança de que nós vamos conseguir. Porque nós somos filhos de Deus, então nós também temos essa essência divina em nós. E só precisamos deixar que ela desperte, que ela venha, né? E era mais ou menos isso, ainda teria mais algumas coisas aqui. Fala lá, só para encerrar aqui então, né? Fora da caridade não há salvação. E a caridade moral é uma das maiores coisas que a paciência nos auxilia a fazer.
na nossa transformação e na transformação daqueles que estão à nossa volta. Nós precisamos ter essa consciência de sermos exemplos também, porque a gente ensina muito mais pelo exemplo do que pela palavra. A palavra, ela é fácil, né? A palavra é isso aqui, eu venho, falo, tá muito bom. Mas o exemplo é que é o difícil. E o exemplo é que a gente precisa. Exemplo para nós mesmos e exemplo para aqueles que estão à nossa volta. Ainda teria mais umas coisinhas, mas o tempo, né, termina. Agradeço para vocês pela paciência que tiveram em me ouvir.